Olá, eu sou a Daniele Marchiori, fisioterapeuta com especialidade em dermatofuncional. Nasci e sempre morei aqui em Campo Largo. Sou a filha mais velha, tenho mais duas irmãs. Já sou casada há 9 anos, tenho 2 filhos, o Davi de 6 anos e o Enzo de 4. E hoje tenho uma clínica de estética e saúde integrativa aqui na Vila Bancária. Hoje eu quero contar para vocês a minha história, a minha trajetória, como que eu cheguei até aqui, quais foram as minhas dificuldades e como que foi a escolha da minha profissão. Espero que vocês gostem. Hoje eu quero contar para vocês quem é a Dani, como a Dani começou, como foi a minha trajetória até hoje. Comecei a trabalhar muito cedo, os meus pais nunca nos deixaram faltar nada, sempre foram pessoas muito batalhadoras, mas sempre nos mostraram o valor de precisar começar a trabalhar cedo, de precisar entender a importância de ter as suas próprias responsabilidades, de ter o seu próprio dinheiro e de correr atrás, de batalhar para conseguir alcançar os objetivos. Então, com 14 anos, iniciei o meu primeiro trabalho na Prefeitura de Campo Largo, no gabinete, sempre ali em contato com os assessores, com os vereadores, com o próprio prefeito da cidade. Então, comecei na parte administrativa, como auxiliar, entregando documentos, ajudando todo mundo, fazendo uma parte mais de ajudante, de auxiliar de administração. Estudava no período da manhã, trabalhava no período da tarde e no período da noite buscava fazer alguma coisa que eu gostava, ir para academia, fazer uma caminhada. Gostei muito de começar a trabalhar tão cedo porque adquiri muita responsabilidade, amadureci muito cedo e entendi a importância de correr atrás dos meus propósitos, dos meus objetivos. Os meus pais sempre me incentivaram muito, sempre me ajudaram nessa minha escolha. Minha mãe me ajudava, deixava tudo pronto, almoço para mim, porque era aquela correria. Chegava, tinha pouco tempo de almoço e já tinha que entrar no trabalho. Com 17 anos, eu iniciei meu segundo emprego, que foi numa indústria chamada Artes Matriz. Comecei também como auxiliar de administração, aprendi muito naquela empresa, fiz muitas amizades e logo comecei minha faculdade. Essa escolha da faculdade foi muito difícil, foi um período doloroso, eu digo, porque eu fiquei muito em dúvida no que escolher. Eu não tinha condição de pagar a faculdade sozinha, não tinha todo o dinheiro disponível para arcar com a mensalidade, com os custos extras. Os meus pais também não tinham condição nessa época, então foi uma fase difícil. Eu já namorava nessa época, o meu esposo, a pessoa que eu tô até hoje, ele sempre me incentivou muito, me levava em feiras, nós pesquisávamos muito na internet para tentar descobrir o que eu queria fazer, mas eu sempre soube que eu queria trabalhar na área de saúde, que eu queria ajudar pessoas, trabalhar com pessoas. Esse sempre foi o meu sonho, tanto que desde pequenininha eu falava que eu queria ser médica, pediatra, mas as condições naquele momento não permitiam, porque não tinha como eu fazer uma faculdade de medicina, ficar o dia todo estudando e não trabalhar. Eu precisava ter uma renda financeira para conseguir arcar com os meus custos dos estudos. Então eu conversei muito com meu esposo, com a minha sogra, ela me ajudou também nessa escolha
E na época eu estava participando da bolsa do ProUni, então eu fiz a prova do Enem, me inscrevi no ProUni e lá tinha que colocar 3 opções: fisioterapia, enfermagem e nutrição. Eu já estava mais voltada para a área da fisioterapia, por tudo que eu tinha pesquisado, por tudo que eu tinha estudado, eu estava encantada com aquela área, mas coloquei essas 3 opções no ProUni. E o que aconteceu? Eu ganhei uma bolsa 100% integral de enfermagem, não foi de fisioterapia. Fisioterapia eu ganhei de 50%. Aí eu fiquei muito balançada, porque eu pensava, nossa, se eu fizer enfermagem, eu não vou ter a mensalidade da faculdade, né? Eu vou ter que arcar com as outras despesas, mas isso vai ficar livre. Mas em contrapartida, eu queria muito fisioterapia. Eu estava encantada, então o meu coração ficou muito dividido naquele momento e foi muito difícil. Mas conversando, né, com meu pai, com meu esposo, eles me falaram: Dani, você precisa fazer o que você gosta, o que você se identifica, o que você tem o sonho, vai dar tudo certo, né? O Daniel, que é o meu esposo, ele me incentivou muito. Ele chegou a falar para mim que se eu não conseguisse arcar com todas as despesas, ele iria me ajudar para ajudar eu a realizar o meu sonho, que era me tornar fisioterapeuta. Então optei por iniciar essa faculdade. Desde o começo eu me apaixonei, eu fui uma das melhores alunas, me dediquei muito, sofri porque eu precisava estudar e trabalhar, mas eu dei o meu máximo, ficava até de madrugada estudando, muitas vezes nem dormia, passava a noite estudando porque tinha trabalhos, tinha provas, mas eu não desisti e eu queria muito me destacar, eu queria que os professores tivessem uma boa visão a meu respeito, que eu conseguisse dar o meu melhor ali e realmente ajudar as pessoas. Nessa época, então, como eu já falei, eu estava trabalhando na Artes Matriz, eu saía muito cedo, minha faculdade era no período da manhã, então eu saía por volta de 6, 6h30, passava o período da manhã na faculdade, estudei na faculdade Dom Bosco, na Mercedes, em Curitiba. Na volta, a van me deixava na Artes Matriz, eu tinha 15 minutinhos de almoço e já começava a trabalhar. Passava a tarde no trabalho. E já no segundo período da faculdade, eu fui apresentada ao curso de massoterapia. Uma dona de uma escola de massoterapia foi até lá, foi até a faculdade Dom Bosco e nos apresentou as opções de cursos que ela tinha. O curso de massoterapia, o curso tecnólogo em estética. E eu vi aí uma chance, uma oportunidade de já começar a trabalhar na área, mesmo antes de ter terminado a faculdade de físio. Então eu me apaixonei, gostei muito da parte de massoterapia e resolvi começar o curso com ela. Então o que acontecia? Eu ia para a faculdade de manhã, voltava para Campo Largo, trabalhava na indústria Artes Matriz, por volta de 5h30, 5h40 eu pegava o ônibus de novo, tinha um ponto bem na frente da empresa e voltava para Curitiba para fazer o curso de massoterapia. Então era uma rotina muito intensa, que foi assim por 2 anos e meio. Saía de casa 6h30 da manhã e voltava 10h30 da noite, 11 horas. Mas tudo valeu a pena, porque quando eu terminei o meu curso de massoterapia, eu vi uma oportunidade de começar a atender os meus primeiros pacientes. Nessa época, coincidiu de estar acabando o meu contrato na Artes Matriz. Então eles chegaram a conversar comigo, falaram que gostavam muito do meu trabalho, mas que naquele momento eles estavam precisando de uma pessoa que trabalhasse o dia todo. Não seria mais suficiente uma pessoa só no período da tarde. Se eu optasse por continuar na Artes Matriz e ficar o dia todo, eu não conseguiria fazer a faculdade, porque a faculdade de físio só tinha no período da manhã. Então eu fiquei bem preocupada naquela época, porque eu que pagava a van, pagava os outros 50% da faculdade, todos aqueles custos. Mas eu já estava formada em massoterapia, então eu pensei, eu vou começar a atender meus primeiros clientes como massoterapeuta. Então eu vi a oportunidade de começar a atender os meus primeiros clientes. Conversei com uma proprietária de um salão de beleza aqui em Campo Largo, que cuidava dos meus cabelos na época, e pedi para ela: eu posso atender no teu espaço? Eu te dou uma comissão, posso começar a atender os meus clientes de massagem relaxante,
de massagem terapêutica, limpeza de pele. E ela falou: pode, Dani, eu tenho uma sala pronta para isso, só você trazer teus produtos, teus cremes e eu vou te ajudar. E foi assim que eu comecei. Fiquei nesse salão de beleza por 6 meses e já vi a oportunidade de começar a atender no meu próprio espaço. A minha avó, que é viva até hoje, está com 95 anos, ela era viúva e tinha uma casa muito grande, bem no centro da cidade. Então eu vi a oportunidade de usar o espaço dela, como essa casa dela era muito grande, não tinha necessidade por ela ser sozinha, e pedi para ela se eu poderia atender numa salinha lá, na casa dela. Então, na parte da frente da casa dela, nós fizemos 2 salinhas, uma para eu atender e uma para recepcionar os meus clientes. Eu pagava um certo valor para ela, bem baixinho na época, R$150, mas só para ajudar nas despesas de água, de luz, e ela me permitiu que atendesse lá. Comecei a divulgar muito meu trabalho. Nos domingos eu pegava minha bicicleta e saía entregar panfletinhos, cartões nas caixinhas de correio das casas ao redor. Às vezes eu estava colocando o panfletinho, a pessoa aparecia no portão: oi, tudo bem? Eu já me apresentava e contava sobre o meu trabalho, falava: olha, eu me formei agora em massoterapia, se você precisar de algum serviço, estiver sentindo alguma dor. Eu fui fazendo a minha própria propaganda. Fiz muitas vezes isso, de sair de bicicleta ou sair de moto com meu marido para entregar panfletos e cartões. O meu primeiro cliente foi o Dirceu, lá da Rimap, que é meu cliente até hoje. Então isso, pensa, já fazem 11 anos, porque eu comecei em 2009. Então ele foi meu primeiro cliente, ele estava com uma dor nas costas. Foi até lá, eu fiz 3 atendimentos, um por semana, e ele ficou 100%. Ele falou: Dani, quantas vezes eu já fui, fiz fisioterapia, fiz tantas coisas e continuava com essa dor. E você conseguiu resolver e eu vou te indicar muito para os meus clientes. E ele começou a indicar para os clientes que iam na loja dele. Ele falava: às vezes reclamava de uma dor, vai lá na Dani, vai naquela massoterapeuta que ela me ajudou muito. E foi assim que eu comecei, com a indicação, com o boca a boca, numa sala muito pequenininha, numa recepção muito pequena, mas que eu atendia e acolhia muito bem os meus clientes. Só tinha uma maca, uma estante velha que foi pintada, foi reformada, e alguns cremes, alguns produtos. O meu trabalho estava aqui nas minhas mãos. Assim fui crescendo, os clientes foram me indicando uns para os outros e eu vi que aquele espaço estava ficando pequeno, eu já não estava dando conta de atender, até porque eu atendia no período da tarde até a noite. Meu último cliente era das 9 às 10 e foi ficando difícil porque era muita prova, muito trabalho, eu não estava mais dando conta sozinha. Eu tinha uma amiga formada em fisioterapia que eu sempre admirei, que eu tinha contato desde pequena, e convidei ela para trabalhar comigo, a Fran. Mas o nosso espaço era um cubículo, né? Só tinha a recepção e a salinha. Então ela atendia no meu lugar, alguns momentos que eu precisava fazer algum trabalho, estudar para alguma prova mais difícil, ela ocupava a minha sala. E chegou um momento que a gente tinha tanto cliente que tivemos que usar a recepção. Então transformamos a recepção em sala de atendimento. Quando a pessoa chegava um pouquinho antes do horário, ela precisava esperar lá fora porque não tínhamos sala para recepcionar. Foi por pouco tempo assim, porque não dava certo, né? 2 pessoas atendendo sem recepção. Então foi ficando cada vez mais apertado. Logo em seguida, no ano de 2014, eu casei. Casei, me mudei para uma estrutura que não foi fácil, que eu e meu marido tivemos que batalhar muito para construir. Graças a Deus, o terreno foi um presente do meu sogro, mas toda a parte da construção dependeu de nós dois. Então foi batalhado, não saíamos para jantar, não tínhamos diversão com festa, com balada. O nosso intuito era a construção da nossa casa. Terminamos, mas terminamos o básico, ficou tudo a parte bruta pronta, não tinha escada revestida, não tínhamos móveis, não tínhamos nada. Foi só feita a parte básica, mas era um sobrado, né? E a parte de baixo era uma garagem, um salão vazio. E nós resolvemos, eu falei para o meu esposo, não dá mais para continuar eu e a Fran nesse pequeno espaço.
ou nós vamos ter que alugar um lugar, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Aí meu marido falou, vamos aproveitar a parte de baixo da nossa casa, o primeiro andar. Você começa ali com a Fran, colocamos algumas divisórias, fazemos bem arrumado, mas você começa ali com ela. Vocês trabalham na parte de baixo e nós moramos na parte de cima. E foi assim que eu fiz. Arrumei, né, a parte do piso inferior da casa, coloquei divisórias, arrumei uma recepção, arrumei, né, do jeitinho mais simples, com o que eu tinha de recurso na época, e comecei a fazer essa mudança dos clientes para a minha casa, que é localizada na Vila Bancária. A Fran ficou atendendo comigo, então nós duas por um período atendendo nesse espaço, recebendo os clientes ali, e foi crescendo, né? A clientela foi aumentando, as procuras, a demanda, e assim foram surgindo novas pessoas no meu caminho, profissionais que já admiravam o meu trabalho, que vieram me procurar para somar na minha equipe, e a clínica foi crescendo. A partir da Fran, eu fui tendo sempre 5, 6 meninas na minha equipe. E aquela parte inferior, aquela parte de baixo da minha casa começou a ficar pequena também. Nós tínhamos 4 salas e a recepção e não estávamos mais dando conta. Foi então que a clínica foi aumentando. Eu tive que usar o terceiro andar da minha casa, que até então ia ser só um ático, só um lugar para bagunça, um lugar para guardar material, para fazer uma salinha de TV, que isso era um plano lá para o futuro. Nós começamos a usar o terceiro andar também da minha casa. Então, assim, a minha casa praticamente foi se transformando em clínica, porque as meninas usavam a minha cozinha, usavam a minha lavanderia, usavam o terceiro andar para atender alguns clientes, transformamos lá em sala de atendimento também. E a minha casa foi ficando para trás, né? Porque usávamos praticamente tudo para a clínica, só era separado por uma porta para não ter acesso à minha cozinha, aos meus quartos. Isso foi ficando cada vez mais difícil quando meu primeiro filho nasceu, que foi em 2015. Então pense, criança pequena, chorando, começou a crescer, corria, gritava, e aquele estresse, né? Filho, não grite, tem cliente lá embaixo, filho, fique quietinho, estamos fazendo uma massagem relaxante. Então isso foi ficando cada vez mais difícil e a necessidade também de um espaço maior, porque passamos por momentos muito difíceis, momentos de ter que desmarcar clientes porque não tinha sala para atender, momentos que acabava dando confusão de sala, tinha 2 profissionais atendendo e via que tinha mais um cliente que acabava não estando na agenda, confusão mesmo de agenda por espaço pequeno, por estar faltando sala. Mas eu levei isso por um bom tempo porque não tinha condições, né? Ainda estava terminando de pagar as despesas com a construção da casa, tanta coisa, né, que foi aparecendo no caminho. Em 2018 também eu fiquei muito doente. Nessa época eu já tinha meu segundo filho, o Enzo, que nasceu em 2016. Em 2018 eu fiquei muito doente, foi um ano desafiador e um ano muito difícil. Eu passei por uma depressão muito profunda, precisei de internamento, não tinha mais forças para viver, não tinha mais ânimo para viver, queria desistir de tudo. E foi um ano assim que o meu marido precisou se superar, ele precisou colocar todas as forças dele para não deixar a clínica fechar, para não deixar desandar tudo que eu tinha conquistado desde 2009. Então ele batalhou muito, 2 crianças pequenas, a Heloíse, que é uma das funcionárias mais antigas que eu tenho, ajudou muito também nesse período. Ela se doou para que a clínica não fechasse, porque eu estava totalmente ausente, eu fiquei muito mal. Eles conseguiram manter a clínica, eles conseguiram manter os clientes mesmo na minha ausência. E aos pouquinhos eu fui me recuperando. Foi um momento muito árduo, muito complicado, eu sofri muito, precisei tomar muita medicação, mas eu fui me reerguendo, eu fui vendo o quanto eu já tinha conquistado, o quanto os meus filhos precisavam de mim e consegui, né, por honra e glória de Deus, me reerguer e começar a deixar das medicações. No ano passado, em 2020, eu resolvi que não dava mais para misturar clínica com casa, eu precisava separar.
ou precisava tirar a minha casa, né, do espaço de clínica, ou tirar a clínica da minha casa, alugando um outro espaço, construindo, mas alguma decisão eu precisava tomar naquele momento. Fiz vários orçamentos, fui atrás de terrenos, vi que para construir ia ficar um valor muito inviável, eu não ia conseguir, um valor muito acima do que eu tinha de condição, do que eu iria conseguir. Aluguéis de uma clínica também estava muito caro, o tamanho do espaço que eu precisava, com mais de 10 salas, era um valor muito alto. Então o que eu resolvi com meu esposo? Vamos tirar a nossa casa de lá, vamos nos mudar e vamos transformar tudo em clínica. Então foi isso que eu fiz. Alugamos um sobrado, que até é próximo da clínica, em abril do ano passado, em abril de 2020, e começamos a nossa reforma. Juntou com a pandemia, então clínica fechada, né, serviço de estética não essencial, precisei ficar com a clínica fechada. Reforma, muitos gastos, começou a mexer com reforma, aparece muito gasto extra que não está no previsto, mas eu não desisti. Então, na época da pandemia, eu não parei. Eu fiz live, eu vendi produtos home care, eu me doei inteiramente para as clientes para não deixar a peteca cair, para continuar vendendo, para continuar oferecendo o meu melhor para as clientes e conseguir arcar com os custos de toda a reforma. Então, foi assim que eu fiz. Tentei economizar da maneira que dava, muita coisa o meu marido fez. Eu lembro que quando eu fiz um orçamento para colocar som ambiente em toda a clínica, que era um sonho que eu tinha, aquela musiquinha de fundo para os profissionais atenderem, para mim, né, para proporcionar mais aconchego ainda para o cliente, os orçamentos ficaram na faixa de R$8.000. Meu marido falou, meu Deus, é muito caro, eu vou aprender a fazer isso e eu mesmo vou instalar esse som. Então ele estudou, viu vídeos no YouTube e ele mesmo conseguiu fazer a instalação. Então tudo que a gente pôde economizar, nós economizamos, nós fizemos do nosso jeitinho e conseguimos terminar a reforma. Em agosto de 2020 eu reinaugurei a clínica, fiz uma live de reinauguração porque não podíamos fazer aglomerações, eventos com muitas pessoas. Então fiz uma live que foi muito especial, eu mostrei cada cantinho da clínica, contei a minha história e hoje, graças a Deus, eu tenho uma estrutura do jeitinho que eu sonhava. Então, salas, não falta mais salas para atender, cada profissional tem a sua sala. Hoje eu conto com 18 colaboradoras, tenho esteticistas, biomédica, massoterapeuta, um fisioterapeuta osteopata, psicóloga na minha equipe, nutricionista, uma equipe multidisciplinar para atender e proporcionar o melhor para todos que passam por aqui. Então a clínica está estruturada, eu tenho a minha sala, por muito tempo eu não tive uma sala minha, uma sala para fazer avaliações, eu avaliava o paciente onde dava, na sala que estava disponível. Então cada cantinho que eu tenho hoje eu dou muito valor e eu sei o quanto que foi batalhado para chegar até aqui, então eu tenho muito amor por tudo isso e muito carinho e para mim é um orgulho chegar onde eu cheguei, com todas as dificuldades que eu passei, com essa questão da depressão, que só quem passa sabe o que é, e eu me sinto orgulhosa da mulher que eu me tornei e de tudo que eu conquistei, das profissionais que trabalham comigo. Passaram muitas pessoas por aqui, cada uma deixou a sua marca, cada uma deixou o seu jeitinho de trabalhar, mas hoje a equipe que eu tenho está muito estruturada, são meninas comprometidas, engajadas no mesmo propósito, que buscam sempre fazer o melhor. Então é uma alegria imensa e hoje eu digo que apesar de todas as dificuldades, eu sou uma guerreira, porque passei por muita coisa, tiveram pessoas que entraram aqui que infelizmente quiseram me prejudicar, mas meu Deus é maior, né? Ele sempre esteve do meu lado e mesmo nos momentos de dificuldade, quando eu queria desistir, sempre tinha uma pessoa ali do bem, não me deixando desistir, né? Me dando a mão, me ajudando, amigos próximos, me dando força e, né, mostrando que o meu objetivo,
A minha missão nessa terra é ajudar as pessoas a fazer o bem, dar o meu melhor nessa área que eu tanto amo, que eu me aperfeiçoei, que eu fiz pós-graduação em estética, que eu fui me identificando com isso. Então, não podia desistir, né? Mediante tantas dificuldades, eu tinha que lutar, eu tinha que continuar, porque o meu sonho era isso, era ter uma clínica do jeitinho que eu sonhava, com todas as salas, uma sala específica para cada procedimento, ter uma equipe que me ajude nos resultados. Eu sempre falo que sozinho a gente não consegue nada, mas em equipe nós conseguimos muita coisa. Então é fundamental para mim ter a nutricionista, ter a psicóloga aliada com os meus tratamentos, porque os resultados se sobressaem muito. Então hoje está do jeitinho que eu sonhava. Tem as dificuldades? Tem. Todo dia é um desafio? É um desafio. Empreender, administrar, cuidar de uma equipe tão grande não é fácil. São muitos clientes, muitas pessoas que passam por aqui e nós buscamos atender todos da mesma maneira e da melhor forma possível. Então é desafiador, mas o motivo, o objetivo que eu tenho de ajudar as pessoas é tão grande, o meu amor por isso é tão grande que não me faz desistir, que me faz buscar cada dia mais, estudar cada dia mais, não reclamar das vezes ter que passar uma noite estudando, porque é o que eu amo fazer, é o que me motiva, é o que me faz feliz. Então, essa é a minha história. Se você está passando por alguma dificuldade, mas tem um sonho de ter a sua clínica, de ter o seu espaço de atendimento, não desista, né? Foque no seu objetivo, saiba que dificuldades sempre vão existir, sempre vai ter, mas você precisa focar e precisa acreditar, entregar e confiar em Deus, porque a recompensa vem e o seu sonho com certeza você vai conseguir alcançar. E o que eu quero falar para você, né? Além de contar a minha história, o que eu quero falar? Que você não pense que você precisa começar grande, que você precisa começar numa estrutura gigantesca, que você precisa começar com uma clínica super estruturada, com aparelhos caros, com os melhores recursos. Você não precisa. Como vocês viram, eu comecei apenas com as minhas mãos, com os cremes que eram os mais baratos, mas eu me doava, eu entregava amor, eu entregava carinho, eu mostrava o quanto eu amava fazer aquilo e eu me colocava no lugar do cliente. Então muitas vezes eu atendia, né, cobrava um valor bem pequeno, um valor bem simbólico, mas para ajudar mesmo aquela pessoa, e comecei do zero. Comecei com uma maca usada, comecei com os aparelhos, com os produtos mais baratos. Quando eu comecei a comprar o meu primeiro aparelho, eu comprei aparelho usado, eu fui atrás de pessoas que estavam fechando clínicas, que estavam vendendo, fiz negociações, parcelava, não comecei com altas tecnologias, comecei com o meu ultrassom básico, com uma endermologia, com o básico do básico, e fui dando um passo de cada vez. Então não queira começar grande, não ache que você não pode começar porque você precisa de uma estrutura grande, de uma clínica chique, com melhores tecnologias, com aparelhos mais caros. Você não precisa, você só precisa dar o primeiro passo, você precisa começar. Seja atendendo a domicílio, levando tua maca, levando teu creme, seja num espaço pequenininho como eu comecei, seja na sua própria casa, numa salinha que você vai improvisar, apenas comece. Comece e coloque seu amor, coloque sua dedicação, que aos pouquinhos as coisas vão fluindo e você vai crescendo dia após dia. Então essa é a minha história, é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui, como hoje a minha clínica se tornou a maior clínica de estética e de saúde integrativa aqui em Campo Largo, como nós chegamos a ter as melhores tecnologias, recursos avançados. Então eu queria deixar isso para vocês. Quem tiver alguma dúvida, quem queira conhecer a nossa clínica, estamos à total disposição. Vou deixar para vocês o nosso endereço completo, as nossas redes sociais, o nosso site. Então confira, acesse lá e espero muito que vocês gostem.